Alô, Vale-Tuders! Estamos aqui no nosso episódio 4 do nosso podcast Não É Só Uma Novela, até porque nunca é só uma novela mesmo. Eu sou a Caca. Eu sou a Jade. E eu sou a Lola. E nesse novo bloco de episódios, nós assistimos do episódio 13 ao episódio 18. Eu adoro que a gente fala episódio como se Vale Tudo fosse uma série, né? Então vamos começar com aquela sempre pergunta fatídica dos nossos episódios, que é: o que mais chamou a atenção de vocês nessa terceira semana? Olha, eu acho que o que mais me chamou a atenção nessa semana foram duas coisas principais, na minha opinião, que é a gente percebe a ascensão da nossa heroína Raquel, né? Porque a Raquel, ela é a heroína, né? Então, assim, teve a gente vê que o negócio dela não é só um sanduichinho na praia, né? A gente vê que o negócio dela tem outras coisas que vão acontecer. E também a gente vê aí que a Fátima tomou uma decisão sobre o que ela quer também, né? Ela decidiu finalmente que ela não quer trabalhar, que ela não quer fazer nada que seja difícil ou que tome o tempo dela. Ela decidiu que realmente o que ela quer é arrumar um marido rico, que é o mais fácil, prático para ela ascender socialmente sem ter que estudar, trabalhar e tal, que ela não tá muito afim. Outra coisa forte dessa semana é que a gente vê a consolidação do romance Ivan e Raquel, né? Finalmente eles têm a noite de amor e tal. Mas a gente também vê revelações sobre o Ivan, né? Que a Raquel, assim, percebe ali que o Ivan não é perfeito, que ele tem as suas controvérsias. Então, eu acho que, basicamente, isso é o que chama atenção nessa semana, na minha opinião, né? Não sei se a Lola concorda. Eu concordo plenamente. Eu acho que as coisas, assim, que, inclusive... Eu acho que isso é muito determinante para mostrar o quanto realmente faz sentido aquilo que a gente falou lá na primeira semana, que é o fato de que a novela ela é muito dinâmica, as coisas acontecem muito rápido, porque só nessa semana a Raquel já teve 3 negócios. Sim. Porque ela começou a fazer quentinha para Não, primeiro que ela começou a trabalhar com Poliana, depois ela começou a fazer quentinha para a obra, daí agora ela já recebeu... Não que ela vai fechar esse negócio necessariamente, mas ela recebeu uma nova proposta de negócio, que é como termina esse 18º capítulo, né? Com a Laís fazendo proposta para ela, falando que tem uma proposta para fazer para ela, né? Que adoraram a comida dela. E a questão também dela com o Ivan, cara, foi muito, tipo assim, papapá, já tiveram a primeira noite, já estão, tipo assim, namorandinho total, né? Só não estão morando junto por um detalhe, porque eles estão o tempo inteiro juntos e tal. Então, eu concordo plenamente. E uma coisa que eu também achei dessa semana é que é uma semana que aparece a Fátima, mas a Fátima já não tem todo aquele protagonismo que teve na semana anterior, né? Sim, essa semana não foi a semana da Fátima. Exatamente, essa semana foi uma semana muito mais do núcleo da Raquel, né? Então aparece muito o Ivan, aparece muito a família do Ivan, o pessoal da vila ali onde eles moram, que é a vila que fica no Catete. O que mais que eu ia falar Temos disso? também uma grande mudança na história do Rubinho nessa semana, né? E é esse que eu ia falar. O Rubinho tem toda essa coisa, assim, né? Fala-se muito do Rubinho nessa semana também, então aparece muito ele. Então eu acho que ficou mais centrada nesse outro núcleo, né? Eu acho, assim, o que mais chamou a atenção nessa semana, com certeza, foi a questão do trabalho da Raquel. E tu estava falando dos trabalhos dela que teve, né? Ainda faltou um, porque ela começa a vender sanduíche e depois ela tem funcionários. O sanduíche, rapidamente, ele dá um upgrade. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, bem que na vida real a gente podia ir ascendendo profissionalmente nessa rapidez, né? Porque em uma semana tem negócio. Não, e porque assim, a gente fala que é em uma semana, mas ali, naquele período, dá a entender que realmente é isso. É tipo assim, 10 dias no máximo, é tudo muito rápido. O passar do tempo não passa, porque começa eles falando de uma situação X e aquela situação não termina de desenrolar, né? Não foi assim, em 5 meses, não passou 5 meses. Passou, Exato, foi muito rápido mesmo. E vocês falaram também sobre o Rubinho, né? E aí, quando aconteceu do Rubinho encontrar o Renato,
Eu lembrei muito como eu fiquei chocada de saber da primeira vez que eles eram amigos. Eu tinha, inclusive, até esquecido desse detalhe. E daí eu lembrei da sensação que eu tive a primeira vez, assim, nossa, tipo, que coisa mais inusitada. Ainda fiquei pensando, cara, se a Fátima não fosse como a Fátima é, ela poderia ter conseguido alguma coisa com o Renato através do pai e tal, né? Ela poderia ter acontecido dessa forma. Mas a amizade deles acho muito inusitada, assim. E eu gostei muito também, que eu não lembrava, da forma como o Renato descobre que o Rubinho, ele não tá com as condições financeiras com as quais ele pinta para o Renato, né? Na verdade, ele tá passando trabalho e tal. E eu gostei muito, porque poderia ter sido assim, ele foi levar lá na casa e daí viu que era um bairro mais simples, alguma coisa assim, né? Poderia ter sido de uma forma básica. Mas não, teve toda a história do atropelamento, do isqueiro, do André não saber se ele devolvia o isqueiro. Eu gostei muito disso. Isso é muito legal. Realmente, quando começou o gancho do isqueiro, eu fiquei sem entender, porque eu não lembrava. Eu pensei, mas por que tanto tempo se perdendo em torno do isqueiro? Aí eu até pensei, tem a ver com a trama da novela, porque a trama da novela tem esse gancho de sempre falar sobre as pequenas corrupções. Aí tem toda a conversa do André com o tio, tipo assim, mas se tu não devolver, tu vai ter que ir embora daqui, porque eu te ensinei as coisas certas, os valores. Dele fala, mas tu engana o pessoal na corrida do táxi. Aí, depois que eu me lembrei que essa devolução ia culminar, né, na revelação de que o Rubinho estava mentindo pro Renato, né, sobre ser rico e estar morando nos Estados Unidos, que ele nunca nem foi. Não, eu adoro essa parte. Para mim, uma parte que eu gosto muito dessa coisa do Rubinho é a parte em que ele tá vivendo com o Ivan e eles estão conversando e ele fica contando tudo pro Ivan de Nova York, essa rua tal, o bar tal, o lugar tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o Ivan pega e pergunta algo do tipo, tá, mas quanto tempo tu ficou lá? Ou quanto tempo faz que tu voltou? Alguma coisa assim. E ele diz, não, eu nunca fui. Isso é incrível, isso é incrível. E aí é um negócio do tipo assim, que tu fica. Porque a gente que tá assistindo, a gente também não sabe que ele nunca foi. Porque em nenhum momento ele menciona isso. Ele só fala muito de Nova York. E ali é um momento que eu tenho certeza que quem vê pela primeira vez fica. Gente, mas ele nunca foi. Como assim nunca foi, entendeu? E a gente eu acho isso muito genial também. É para ratificar o quanto isso é um sonho. O quanto ele é muito obcecado e vai ter a chance da vida dele, né? Inclusive, isso foi uma coisa que eu anotei, assim, o quanto desde 1988, provavelmente, inclusive antes disso, mas ali, né, em 88 a novela foi gravada, já tinha essa coisa do sonho americano. Sim, de mudar de vida, porque lá tem muita oportunidade, então eu não vou voltar, porque o fulano de tal foi, e o fulano de tal tá muito bem, e não sei o quê. Então, o quanto isso fica muito nítido nessa história do Rubinho, assim, e desse sonho que ele tem de ir e de fazer a sua vida lá, né? Porque lá ele sabe, ele tem certeza que ele vai fazer muito sucesso. E ainda tem a questão, né, que fica um pouco velada, porque parece que a única alcoólatra é a Heleninha. Mas, na verdade, o Rubinho também é um alcoólatra, né? Então, quando ele ganha ali uma grana, ele gasta ali com noite, com bebida e tal, né? Com cigarro. Cigarro também, que mostra bastante que ele fuma muito, né? Várias situações, parece ele tendo ataque de tosse. Aí a Raquel fala, ele fuma muito. Começando a ficar ruim daquilo, né? Tosse toda hora. Inclusive, já que a Caca falou também da Raquel, pegando o gancho para perguntar para vocês prestaram atenção no diálogo que a Raquel tem com o Ivan sobre o Rubinho? Sim! Que ele pergunta por que eles se separaram. E aí ela chocada! Fala, e aí eu lembrei muito da nossa conversa sobre isso, né, na primeira semana. Cara, como assim terminou pelo esse motivo que você tá falando? Não, assim, é uma conversa que tu fica assim, o quê? O quê? Será que... Gente, mas toda manhã... coisa que eu vi.
Toda manhã ela tá lá na casa dele passando café pro Rubinho. Aparece muitos dias de manhã ela na casa do Rubinho tendo um diálogo e ela passando café e fazendo café para eles antes dela ir trabalhar. Ela fala pro Ivan, ai, para mim ele é como um irmão. Ai, meu Deus. Não, e tipo olha, assim, tem bons exemplos de irmão, não é mesmo? A gente, basicamente, ela falou que eles se separaram porque muitas diferenças e tal. Tipo, ela não cita em nenhum momento que ele nunca contribuiu financeiramente com nada, nunca cuidou da filha, nunca pagou nenhuma pensão, desapareceu, bateu nela. Nada. Enfim. Não, para ela isso não existe. E isso não existe, eu acho que, se tu parar para pensar, não existe na sociedade daquela época e muita gente ainda pensa assim até hoje, que para tu ser um bom pai ou um bom marido basta existir enquanto matéria. Figura, tipo, né? Enquanto figura. Não precisa ali. Tu comparecer, exercer responsabilidade, exercer, não. Enfim, né? Não tem. Gente, agora uma coisa que ninguém falou ainda sobre essa semana, e eu queria muito falar, que eu anotei aqui. Vamos falar sobre uma personagem chamada Leila. Que a Leila apareceu mais essa semana, né? A Leila estava, né, ali só como a figurante ex-mulher do Ivan, mas ela apareceu mais. E, gente, pelo amor de Deus, eu não sei nem por onde começar. Eu vou falar uma coisa e depois aí vocês falem também. Que é o que me pegou dela, assim, é o ataque que ela tem. Ela tem um ataque que ela tá trabalhando, que ela ficou o dia inteiro lá e chamou o Ivan de fracassado. Nossa, eu fiquei com um ranço quando ela tem aquele ataque, muito embora eu estivesse muito focada na roupa que ela estava usando, porque eu amei. Mas eu fiquei com um ranço, eu fiquei muito rançosa dela nesse momento, assim. Achei, tipo, nossa, ela é muito chata. Ela é muito chata. Eu também acho muito chata. A Leila é chata, mas eu vou defender aqui a Leila numa questão. Assim, não é que eu acho a Leila legal, eu acho que a Leila é uma personagem bem chata, mas eu acho que se a gente for parar para pensar, assim, ali o que rolou é que naquela época não existia muito bem uma legislação, uma questão, mas parem para pensar que a Leila é uma pessoa que se dedicou a cuidar do filho, o filho tá ali com, sei lá, 12 anos, ela ficou, tipo, 12 anos fora do mercado de trabalho, cuidando daquele filho, e aí separou, agora ela basicamente teria que voltar para o mercado de trabalho, e aí ela tá perdida, e também ela não quer ter uma diminuição de poder aquisitivo e tal, ela tá ali meio tendo que se adaptar àquilo. Ela é chata, sim, mas o Ivan tem obrigação de sustentar ela. Concordo plenamente, legalmente, né? Hoje em dia seria diferente, seria uma coisa mais, assim, certinha, porque o que a novela dá a impressão de que o Ivan tá fazendo um grande favor para ela. Ah, sim, com certeza. É construído dessa forma. Claro, ela fica assim, eu não queria ter que estar dependendo de ex-marido, mas é que sabe como é que é a minha situação, né, Ivan? E aí o Ivan fica tipo assim, não, tudo bem, que saco, mas vou fazer as vontades aqui da minha ex-mulher. Como se ele estivesse fazendo um grande favor para ela, fosse muito bonzinho. E eu acho que naquela época era assim mesmo. Eu acho que era uma coisa que não era uma obrigação do homem pagar uma pensão e tal. Era uma coisa assim, se ele for um bom homem, que no caso o Ivan faz o papel de um bom homem, né? Ele vai dar assistência para a ex-mulher e para o filho do ex-casamento. E se ele for um péssimo homem, ele vai ser um bom homem também, porque vemos o Rubinho aí que também é considerado uma boa. Na verdade, eu acho que tu não tá defendendo a Leila como pessoa, tu deve tá defendendo a posição dela, a situação em que ela tá. Agora, como pessoa, eu acho que daí não teria nem como defender, porque ela coloca a situação de uma maneira que, claro, que a novela é construída para deixar ele como mocinho e ela como a vilã ali, tipo, né? Claro que sim. Mas ela coloca a situação de uma maneira em que nada tá bom, que tá ali, o pessoal tá tentando ajudar ela e tudo ela reclama, e tem pessoas super legais ali com ela, que é o Bartolomeu, a Eunice e tal, então é isso que faz a coisa ficar assim, ela fica enjoada, e daí aqueles ataques dela, eu fico... sabe que, meu Deus... Eu acho que eu acho ela muito pedante,
sabe? Eu acho ela dá uma impressão de ser uma pessoa bem interesseira, assim. E uma outra coisa que me incomoda muito nela é o seguinte, assim, ela é uma pessoa que ela... Tudo bem, eu entendo que ela não queira baixar o nível, né? Porque, enfim, teve uma época que o Ivan ganhava mais, então ela conseguia ter uma vida melhor e tal, até pelas circunstâncias do país, enfim. Mas eu... Ai, caiu meu fone. Mas eu acho que é que ela poderia cair meio na real, entendeu? Não, tudo bem, eu não tenho mais essa vida, então eu vou, cara, eu não vou querer ficar comendo uma coisa e arrotando outra, entendeu? Que eu acho que é meio a situação que ela quer passar, assim, ela tá sempre muito de nariz em pé e sempre muito querendo. E uma coisa que me incomodou muito essa semana é ela querendo dar lição de moral na casa, ela tá morando de favor na casa do sogro e da sogra, né? Porque, enfim, é sogra. E ela querendo dar lição de moral que a guria não deveria ir na festa. Que onde é que já se viu, Eunice, você deixar ela ir na festa porque não sei o que, não sei o que. Eunice, mas eu confio na minha filha. E ela querendo botar caraminhola na cabeça da mulher, sabe? Ou que ela tem uma coisa moralista também muito forte, né? Isso me incomoda muito nela, assim. Muito, a Leila muito, tem um moralismo bem forte mesmo, assim. Agora que tu falou da Eunice, o que vocês me falam da hora em que ela vai no ginecologista e o Bartolomeu não quer deixar ela ir sozinha? Bom, eu acho isso. Isso é uma coisa que é outra coisa que a gente tem que olhar e ver o quanto aquilo é uma marca da época. E ainda pensando que eles são uma geração antiga, né? Tipo, eles são ali. E ela é progressista, ela é, como a Lola falou, ela é bem pra frentex. Ela até queria ir sozinha, ele que fazia questão. Tipo, ela falou, eu vou no médico e tal, e daí ele que fazia questão, ele, não, mas eu faço questão, porque um homem na recepção é sempre um homem na recepção. Isso, um marido na recepção é sempre um marido na recepção. Então, assim, eu acho que na trama original isso foi colocado para ser um toque de coisa fofa, de mostrar o quanto ele ama ela, o quanto ele cuida. Se preocupa. Se preocupa. E não como uma coisa que a gente olha agora e pensa assim, que nada a ver, que machista e tal, né? Mas eu acho que aquilo foi colocado na época para mostrar o quanto era um casal que se ama, que se cuida, que é próximo e tal, porque a gente vê em várias partes da novela o quanto era uma sociedade extremamente machista. Uma outra coisa que eu vou dizer que a gente percebe o machismo assim claramente na Leila e no Ivan, se tu for ver o filho. Quando a Leila fala em ir na festa do Renato, o filho fica assim falando, ai, não. Ou quando falam, se eu um dia ficar com outro cara, o filho fica dizendo sempre que não quer. Ai, não consigo imaginar minha mãe com outro cara. Existe esse diálogo em algumas vezes já desde o início da novela, né? E quando o Ivan apresenta o guri para Raquel, ele ama a Raquel. Ele acha a Raquel maravilhosa, ele vira o fã número 1 da Raquel. Mas a mãe, ele não quer que tenha nenhum cara. Mas isso, na verdade, eu vou dizer que a gente consegue ver isso até hoje. Eu consigo ver claramente uma situação dessa hoje em dia, claramente. Claramente. Outra coisa, assim, do machismo, que é bom sempre trazer o meu ranço eterno com o nosso protagonista, né? Um dos protagonistas, que é o Afonso, que está cada vez mais chato e cada vez mais ciumento e cada vez mais enchendo o saco da Solange, porque a Solange simplesmente vai trabalhar, cumprir os compromissos de trabalho e ele tenta cercar por todos os lados, né? Tipo, ai, não, tu não vai, tu vai viajar agora, que ela vai viajar agora para Búzios, né? E daí ele tá assim, meu Deus, empolvorosa, né? Gente, eu preciso falar que eu anotei, eu tava vendo a novela, eu acho que eu tava me maquiando e a novela tava de canto. E aí eu escutei uma coisa no capítulo 13, anotei, que sangrou os meus ouvidos. Porque, assim, apareceram várias cenas de ciúmes dele. E daí eu fiquei, eu lembro que o Afonso era ciumento, tipo, né? Ok, isso eu lembrei. Mas aí rolou um diálogo que eu não tinha escutado das primeiras vezes que eu vi a novela.
que ficou a Heleninha e a Heleninha fala, mas você tem que parar com esses ciúmes e tal, mas assim, você também fica tirando ela por você, né? Porque a tia Celina disse que viu sábado você saindo com não sei quem, que tava com uma outra fulana. Sim. Ou seja, eles não são exclusivos. E ele fica cobrando ele dela. Não é exclusivo. Ele não é exclusivo dela. Exatamente. É o que ele acha, né? E ele fica cobrando dela. Gente do céu. Mas ela dá a entender que ela é exclusiva dele. Porque ela tá muito apaixonada. Ela gosta muito dele. Só que assim como ela gosta muito dele, ela ama muito a profissão dela e o trabalho dela. Eu achei que o ciúmes dele era por uma questão pessoal dele, enfim, por diversas razões, insegurança, por todas as razões que os filmes podem vir a existir, mas eu não lembrava desse diálogo e ele me pegou muito, tipo, tá, então só que não aparece ele saindo, por isso que não marcou a gente, mas ela fala, você saiu com outra mulher no sábado. Sim, não, e eles conversam depois em outro capítulo. E aí ele fala de Búzios, conta pra Heleninha de Búzios, e ela diz, eu acho que você tá exagerando, tipo, né? Não deu, né? Chega com isso. E aí, falando de Heleninha, eu queria falar sobre uma coisa que eu não sei se vocês repararam, que a Heleninha tá numa conversa com a Celina, e aí ela fala sobre como o Marco Aurélio era quando eles começaram um relacionamento. Sim. E ela fala do primeiro amor que ela teve, que ela tinha tido um grande amor antes do Marco Aurélio aparecer, que era o grande amor da vida dela até então, e que simplesmente ele sumiu. E que isso foi em 1900 eu até anotei, 1970. E aí ele simplesmente desapareceu, que ela e a mãe dele, inclusive, procuraram em hospitais, em ML, em todos os lugares, e ele simplesmente desapareceu. Ou seja, a gente hoje entende o que aquilo queria dizer na novela. Que não podia dizer claramente, explicitamente, mas ele era um desaparecido da ditadura. Sim, exatamente. Na hora eu também pedi. E ele era uma pessoa que a Odete não queria para Helena. Ela não queria para ela. E aí ele desapareceu. E aí, assim, fica aquela coisa dúbia, né? E aí, como ela ficou mal, o que aconteceu? A Odete arranjou o Marco Aurélio. Apresentou o Marco Aurélio, exatamente. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, de ver o quanto o Marco Aurélio entrou na vida da Heleninha através da Odete, né? Exatamente, uma manipulação. Tipo, ele era um piloto que tinha muita ambição, que queria crescer na empresa, né? E o que chamou a atenção de vocês na questão de decoração e figurino, assim? Porque apareceram vários cenários novos, por exemplo, aparece bastante ali a casa do Marco Aurélio, o quarto do Thiago, porque os amigos vão lá ver. Parece até que ele mostrando laser, né? Que ele mostra o laser. Apareceram outros ambientes diferentes. Eu queria saber o que chamou a atenção de vocês. Eu já falei, né? Porque o que me chamou a atenção essa semana foi o look da Leila para a festinha, o petit comité ali do Renato. Eu amei aquela roupa que ela tava maravilhosa. Eu preciso comentar de uma coisa que não aparece, mas é comentada, que o Renato quer mostrar a televisão de 28 polegadas dele para Leila. É verdade. E aí ela fica completamente ofendida, porque a televisão está no quarto, e aí ela diz que precisa ir embora. Mas assim, eu fiquei me chamou muita atenção assim, esse fato de que porque agora eu comprei uma televisão de 28 polegadas para pôr no quarto. Ai, meu Deus, ela você vê com aquele tubo desse tamanho atrás. Mas isso foi uma Eu acho que o computador aqui na minha frente tem mais polegadas do que essa televisão. Não, a hora que ele fala isso é ótimo mesmo. E tu, Jade, tem alguma coisa a acrescentar sobre decoração e figurino dessa semana? Eu acho que não teve nada que me chamou muita atenção nesse sentido, nessa semana, assim. E a questão do contexto histórico, onde é que 88 apareceu essa semana? Ficou evidente. Além do momento das polegadas, é claro. Não, e para mim foi esse diálogo da Helena com a Celina, essa questão do namorado. Eu achei que isso ficou muito marcado aonde é que nós estávamos na história, entendeu? Já podia falar assim do que o namorado tinha desaparecido, mas ainda não claramente que ele era um desaparecido da ditadura, entendeu?
Uhum. Sim, ainda não Então, dava para isso- ser tão claro em relação a isso, né? Isso para mim foi uma coisa que me chamou bem a atenção de onde nós estávamos neste momento. Assim. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho que, inclusive, vai ser um grande desafio para o remake é em relação ao início da ascensão da Raquel. Porque o que acontece? Quando a Raquel começa a vender sanduíche na praia e começa a dar certo e ela começa a ver que ela precisa crescer, a Lucimar sugere que ela contrate os garotos que ficam depois da escola sem ter o que fazer, ou seja, dá a entender que são ali menores de idade, adolescentes, né, novinhos. E daí a Raquel chama eles para trabalhar em troca de 2 lanches reforçados e uma parte do valor das vendas, né? Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que, assim, hoje em dia não Trabalho é que infantil, não não é mesmo? mas hoje em dia legalmente não pode acontecer, né? Trabalho infantil sem direitos trabalhistas, sem carteira assinada, em uma situação ali de vender na praia que envolve várias questões de insalubridade, insegurança, né? Teria que fornecer EPI, teria que fornecer ali um uniforme, um protetor solar, né? Enfim. Então, assim, e não poderiam ser menores de idade. Então, eu não sei como que eles vão fazer isso, até porque, assim, aparece o personagem do Gildo, que é um garoto que a gente vai ver ele mais pra frente. É spoiler, assim, enfim, mas ele é um garoto que ele não vai sumir da novela, né? E que é importante para a trama da Raquel. Então, assim, eu não sei como que eles vão escrever essa parte, mas não pode ser simplesmente assim, tipo, garotada, vem aqui trabalhar em troca de um lanche e tal. E ainda Tem uma hora que ela fala, né? Será que eu tô explorando esses garotos? Será, minha querida? Será? Será? Ela fala pro Poliana, será que eu tô explorando? Ai, será que eu tô explorando eles? Uma coisa que aconteceu essa semana que foi o Poliana virou o grande aconselhador da Fátima. Ah, pois é, tá se encontrando por baixo dos panos com a Fátima. No clube. No clube, dando conselhos para Fátima. Ele ficou com pena dela, eu acho, e resolveu aconselhar ela, e ela, de certa forma, aceitou, né? Porque a Fátima tem momentos de fraqueza também, apesar de ser a Fátima. Gente, vocês não ficaram com pena do César também, não? Porque eu senti pena do César nessa semana. Eu não senti pena do César, não. Eu só acho que o Poliana tem uma queda bem forte pela Fátima. Ah, tem, com certeza. Fica bem evidente. Ele vai aconselhar ela, não como amigo, mas para estar próximo, para estar tipo assim, eu sou legal, entendeu? Eu acho que tem isso, assim. Tem um crush nela, tem. E ela Tanto sabe. é que os adolescentes ficam, tá de namorada e tal. E ela sabe, e ela, como ela é safa, ela se aproveita da situação. Exatamente. Eu preciso falar sobre uma coisa da Fátima que eu anotei, que eu amei quando ela deu a negativa pro Rubinho de que ela não ia pagar passagem para ele para Nova York. Eu amei! Que ela fez o cheque, tá aqui o seu aluguel. E passagem. Entendeu? Cara real, meu filho. Eu achei excelente também, até porque ele nunca deu nada para ela. E ele sempre ficou, tipo, tentando pegar dinheiro dela de uma forma... porque por razões nada a ver. E eu gostei muito que ela fez o cheque e disse isso aqui é uma necessidade que tu tá precisando. Agora, esses teus sonhos, porque ele tinha vários delírios e tal, porque eu vou ganhar dinheiro, vou fazer acontecer. Então, eu achei muito legal aquilo ali, foi incrível, assim, ela arrasou. Eu acho que aquilo foi bem feito, eu não tenho a mínima pena do Rubinho. Eu acho, assim, que ele... Embora a novela tente botar muito ele como... Desculpa te interromper, Jade. Embora a novela tente desesperadamente fazer a gente sentir pena do Rubinho, eu não sinto também. Sim.
Tipo, a filha está negando o sonho, o grande sonho do pai maravilhoso que abandonou ela, que nunca pagou R$1 de pensão, que é um alcoólatra, que não se trata e que vive numa grande ilusão. Dela. Mas agora, deixa eu só justificar a minha pena do César. É que, assim, aquele lugar onde ele tá morando, meu Deus, é colocar umas roupas nele que, meu Deus, também parece... Bom, parece que ele vendeu as roupas dele, né? E aí ele fica falando com ela, assim, e eu fiquei pensando, cara, tem que ser um ator muito foda pra fazer o César. Eu tô cada vez mais convencida disso, assim, porque vocês comentaram uma coisa que eu não tinha pensado no último episódio. O quão o Carlos Alberto Richelli era foda naquela época e ele tava muito assim, né? Tipo, é tipo, como eu falei, tipo Wagner Moura vir fazer o papel dele, do César, né? Um cara que tá no cinema, que tá reconhecido internacionalmente, do nada, pá. E daí eu acho que tinha que ser uma pessoa muito massa mesmo, assim, sabe? E eu acho que, enfim, eu fiquei com pena dele, porque a coitada ali dormir naqueles biliches, aquela jantarada naquele quarto, coitado. Olha, eu acredito, sigo acreditando que quem vai ganhar é o Cauã. É o Cauã. Não sabe, não sabemos com certeza ainda. A principal característica desse personagem é ser um grande gostoso. Entendeu? Tem isso. Claro que tem que ser um baita ator e tal, mas assim, ele precisa ter isso para ele conquistar a Fátima. E para todas as outras coisas que a trama conta que ele faz, entendeu? Tipo, conquistar mulheres mais velhas, ser um cara que... tem que ser um cara padrão, bonitão, malhadão, bonitão. Tem que ser. Eu gosto do fato de só ele ser o único na novela que sabe dos planos dela real, assim. Ela vai lá, tipo, agora ela tá numa fase que meio que inverteu as coisas, né? Ela que não tá querendo ser vista perto dele, tá? Eu gostei dessa soberba dela, assim, não, eu não posso ser vista com você e tal, e não queria meio dispensar ele. E ele ainda vai, tenta atacar, né, seduzir ela ali, ela diz, não quero. Eu acho legal isso dela dar esse... Claro, né? Ela tá pisando em quem já tá no chão, mas enfim, é novela. Mas o que eu gosto é dele ser a única pessoa, é como se ele fosse a única pessoa que conhece ela mesmo, porque embora a Raquel saiba que ela roubou o dinheiro e tudo, a Raquel não sabe dos planos dela reais, o que ela tá matutando. E o César sabe. É o único que sabe real, assim. Eu gosto dessa ideia disso, assim, dela lá e contar pra ele, dela. Falei, minha mãe tá vendendo sanduíche na praia e tal. Eu acho que eles têm uma relação muito... Uma cumplicidade. Sabe o que eu fiquei pensando? Que eu acho que essa cumplicidade deles me lembrou um pouco a relação que a Laura Prudente da Costa, que era a Cláudia Abreu, tinha com o Márcio Garcia em Celebridade, que ela chamava ele de meu Michê e tal. Eu acho que eu acho que talvez tenha sido muito inspirado nisso. Acho que foi. E a relação da Carminha com como é que era o nome dele? Não, é o Max. Então, a relação da Carminha com o Max em Avenida Brasil, eu acho que é muito parecida aí, Fátima e César. Acho muito parecido. E essa coisa, assim, tipo, a Avenida Brasil, a Carminha, né, tipo, a única pessoa que conhecia a Carminha, que sabia a Carminha mesmo, era o Max. Sim, então eu acho que tem um pouco inspired aí, sabe? Eles se inspiraram muito na relação da Fátima com o César nisso. Dele conhecer ela ali. Sim. Sabe? Sim, Fátima e César andaram para que Max e Carminha corressem. Lola, agora tu, como a fofoquer do nosso podcast, conta aí quais são as notícias do remake. Olha, eu não sei de nenhuma, quero saber todas. Então, essa semana foi bem fraca de notícia do remake. A única coisa que eu acho que é mais, dá para levar, assim, porque na verdade houve um pronunciamento sobre, é que o Danton Mello, que faz o filho do Ivan e da Leila, que em Vale Tudo era apenas uma criancinha, um bebê, e agora já é um homem, né, de mais de 40 anos, ele não quer participar de Vale Tudo. Já disse que não quer participar. Eu ia achar muito legal se ele participasse. Eu também. Gosto disso. Mas ele já falou que ele não aceitaria. Que nada a ver. Eu ia falar outra coisa, mas... Eu acho que ele daria um Poliana. Acho que daria um excelente Poliana. Arrasou, Jade, nessa sugestão. Jade, arrasou muito, mas não quer. Já falou aqui. Agora, como as notícias do remake estão fracas, eu queria só finalizar essa semana falando que
a Raquel finalmente viu que o Ivan não é perfeito. Ela olha para ele e fala: quando tu demonstra essa ambição, tu me lembra da minha filha. Porque o Ivan, ele está querendo subir na vida e ele não está ligando muito se ele tiver que pisar escrúpulos em alguém, né? Gente, o Ivan é um bonitão? Sim. Ele é o bom moço da novela? Sim, mas ele não é a Raquel, né? Ele não é o perfeito. Então a única que é pra beirar a perfeição seria a Raquel, o único personagem. O resto são todos seres humanos, ninguém é robô. A Raquel é a única. Sim. Agora, gente, graças a Deus, a das novelas, eles ficaram juntos, porque eu amo a música da Maria Bethânia, que é a trilha sonora dele. Ai, sim! Eu amo. Eu, com todas as minhas ressalvas, a pessoa Regina Duarte, que eu tenho muitas ressalvas, todas infinitas, a pessoa Regina Duarte, eu adoro a atriz Regina Duarte. Adoro a atriz Regina Duarte. Eu amo. E assim, ó, eu acho que ela faz personagens como ninguém, assim, gosto muito dela. E eu amo Regina Duarte junto com Antônio Fagundes. Eu acho que eles têm uma química. Tem uma química muito boa. Boa demais, entendeu? Então, assim... Não à toa, por amor é por amor, não é mesmo? Porque a química deles é... Então é isso, terminamos a nossa terceira semana, rumo para a próxima, completando aí um mês de Vale Tudo. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa semana também, troque figurinhas com a gente, comenta aqui se você está nos ouvindo pelo Spotify, pode comentar. E também no nosso canal do YouTube. Isso mais mesmo. Alguma coisa para falar? Sigam, comentem, estamos esperando vocês interagirem com a gente. E se apaixonarem por Vale Tudo. E até a próxima semana com os próximos 6 capítulos. Beijo! Até!